Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Geração Cross. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens sobre os dons espirituais e hoje já é a nossa terceira aula. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever, curte, comenta e nós vamos aprender muito juntos. Fica ligado aí! Bom, gente, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre 3 dons espirituais. O dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Nós vamos entender um pouquinho sobre o que fala cada um deles. Como nós lemos na primeira aula, nós conhecemos os dons espirituais que ali são citados e entre eles a gente tem a palavra de profecia. E o que seria a profecia? Quem tem o dom de profecia? A profecia é alguém que consegue transmitir uma mensagem da parte de Deus e essa mensagem ela tem uma inspiração divina. Existe algo muito interessante lá em 1 Coríntios, que a Bíblia vai dizer o seguinte, que a profecia ela é dada para os cristãos com 3 propósitos: edificação, encorajamento e consolação. Então nós vamos ver nos textos adiantes que uma coisa muito importante que os cristãos devem fazer é quando receberem uma profecia, que é uma mensagem repassada de Deus a alguém para ser transmitida a você, você deve julgar se aquilo está trazendo a você uma edificação, um encorajamento ou uma consolação. Existe algo muito importante que nós precisamos entender acerca dos dons espirituais, é que quando nós exercemos esses dons, aqui Deus está trabalhando em parceria com o homem. Então Deus concede os dons aos homens e há uma parceria de trabalho entre eles para que eles possam ser manifestados e assim edificar a igreja. Então, considerando que tem essa parceria entre o homem e Deus, nós reconhecemos que muitas vezes somos falhos e que podemos, em muitos casos, cometer aí erros dependendo da situação. Por isso que lá em 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer que é importante que você que recebeu essa profecia, você julgue a profecia que você recebeu. Existe algo interessante nesse texto, porque a palavra de Deus não diz para você julgar o profeta, você julgar a pessoa, mas você deve julgar a profecia que você recebeu. Primeira coisa importante, essa profecia que você recebeu, ela concorda com os princípios bíblicos, ela tem um alinhamento com a palavra de Deus. Segunda coisa que você deve se questionar, ela serviu para sua edificação, para sua exortação de alguma forma, te encorajou ou te consolou, porque são esses os motivos pelos quais a Bíblia afirma que uma profecia ela é dada a alguém, ok? Uma coisa importante, a profecia, eu acho que a gente tem que fazer uma observação muito importante aqui nesse ponto, é que a profecia ela não é dada para dirigir a vida de uma pessoa, mas para testificar ou confirmar algo acerca do futuro de alguém. Então, eu não sei se você já teve essa experiência, mas tem muitas pessoas que elas correm muito atrás de profecia, elas têm a sua vida baseada e dirigida somente e exclusivamente por causa da profecia. E esse não é o propósito da profecia. A profecia ela é entregue a alguém para testificar ou confirmar algo acerca do futuro de uma pessoa. E uma coisa interessante é que se você perceber, a profecia ela parece se assemelhar muito com a palavra de ciência ou de conhecimento que a gente falou na primeira aula. Mas o que difere a profecia da palavra de conhecimento é que a profecia é o entendimento que Deus dá a alguém, uma revelação, uma inspiração divina acerca de algo que ainda vai acontecer, acerca do futuro da pessoa. Enquanto a palavra de conhecimento é acerca de algo do passado ou aquilo que a pessoa esteja vivendo naquele momento. É uma informação sobre aquilo que a pessoa viveu ou está vivendo, como a gente viu no caso da palavra de conhecimento da mulher samaritana, ok? Então, nós vamos agora para o segundo ponto, que é sobre o segundo dom, que é a variedade de línguas. E aí eu queria ressaltar com você aqui, que nós lemos no texto lá de 1 Coríntios, que vai dizer que os dons, eles são entregues à comunidade de Cristo para a edificação da igreja. E aí eu quero uma atenção sua especial nesse dom de variedade de línguas, porque ele vai se diferir do batismo no Espírito Santo com o dom de línguas, que a gente lê como uma promessa para todos aqueles que creem lá em Marcos 16. Lá em Marcos 16, a palavra de Deus diz assim, que os sinais acompanharão a todos aqueles que creem.
E uma das promessas para aqueles que creem é o falar em novas línguas. Então, esse falar em novas línguas que está descrito em Marcos 16, ele é para todo crente, ele é para todo cristão. E todos devem buscar, porque todos que creem estão condicionados a receber. Então, esse batismo que você recebe, ele é uma ferramenta de edificação pessoal. Ele nada mais é do que uma linguagem de oração entre você e Deus. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios que aqueles que falam em línguas, eles edificam a si mesmo. E aí, naquele momento, é feito um questionamento à igreja. Ora, se aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ele deve procurar pela interpretação das línguas. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Por que Paulo está falando isso? Porque a gente já aprendeu que o objetivo do dom, ele não é edificação pessoal, ele é edificação do corpo de Cristo. Então, uma coisa importante que a gente precisa diferenciar. Uma coisa é o recebimento do falar nova língua, a língua dos anjos, através do batismo no Espírito Santo, que é promessa para todos aqueles que creem. Uma outra coisa que é diferente é a variedade de línguas, que lá em 1 Coríntios Paulo vai dizer que ela deve ser seguida de interpretação. Por quê? Justamente porque quando há uma interpretação da língua, que é o terceiro dom que a gente vai falar hoje, quando há uma interpretação da língua, todo o corpo de Cristo é edificado. Porque considerando que a variedade de línguas, ela é uma linguagem espiritual, as pessoas elas não vão entender o que você está falando. Então é necessário que haja uma interpretação. Tanto que Paulo ele vai dizer algo que é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, acerca da interpretação de línguas, é necessário que aquele que fala em variedade de línguas busque a interpretação, né? Peça a Deus que conceda a interpretação. Do contrário, se você não consegue fazer a interpretação acerca daquilo que está sendo falado, mas que é importante que exista alguém na igreja que faça essa interpretação. Para quê? Para que o corpo de Cristo ele seja edificado. E aí eu quero fazer uma observação acerca do dom de interpretação de língua. O dom de interpretação de língua ele não é uma tradução, ok? Ele é uma habilidade sobrenatural concedida por Deus, dada a alguém para a edificação da igreja por meio dessa mensagem. Então, quando que a gente vai perceber isso? Quando existe alguém falando em variedade de línguas e tem quem interprete, ou muitas vezes a própria pessoa traz essa interpretação, significa dizer que aquela linguagem sobrenatural, aquela linguagem do céu, ela consegue ser repassada à igreja por meio da interpretação. Então, não são os fonemas ali que são traduzidos de forma literal, mas é um entendimento trazido pelo Espírito Santo para que a mensagem seja repassada e ele possa agir na vida dos crentes e trazer a edificação da igreja. Lembre-se sempre, os dons espirituais que você recebeu não é para o seu próprio benefício e nem para autopromoção. Sempre o objetivo é a edificação do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula.